Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre a reprodução e o sistema reprodutor masculino. Bem, o que é reprodução? Reprodução é a função de perpetuação da espécie. É aquela função que se preocupa em dar continuidade à espécie dentro do grande ecossistema que se chama Terra. Bem, existem dois tipos de reprodução, a chamada reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A maioria das pessoas imagina que reprodução sexuada e assexuada, a grande diferença encontra-se em ter ou não ter sexo. Na realidade, não tem nada a ver. O que define uma reprodução é a característica de ter ou não ter gameta, célula reprodutora. A reprodução assexuada, ela não tem gameta. O próprio ser se divide, originando um novo ser. A reprodução sexuada tem gameta. Então existe uma célula especializada na função reprodutora. E será que existe uma importância a isso? Muita. Na realidade, a grande evolução da Terra aparece do momento que surge a reprodução sexuada. Porque a reprodução assexuada, ela não permite a variabilidade genética. Ou seja, o material genético se perpetua, visto que é o próprio ser que dá origem a um novo ser. Na reprodução dita sexuada, a combinação de gametas, a combinação de material genético do macho e da fêmea, gera uma nova variação genética. Consequentemente, essa nova variação permite o processo evolutivo. Vamos estudar inicialmente a reprodução assexuada. A primeira grande reprodução assexuada que surge é a chamada divisão binária. O nome está dizendo, um origina dois. Então a divisão binária, ela surge do momento em que a própria estrutura celular aparece. Uma célulazinha se divide, dando origem a duas. Cada uma dessas duas se divide, dando origem a quatro. E assim sucessivamente. Então o que caracteriza a divisão binária é um originar dois. Mas é próprio da natureza a evolução. A própria reprodução assexuada começa a sofrer variações. Não mais um único ser vai dar origem a outro, mas um ser muito mais complexo, um ser dito pluricelular, composto de várias células, começa a se dividir para dar origem a novos seres, ou seja, para perpetuar a sua espécie. A primeira grande reprodução assexuada dos pluricelulares é chamada de gemulação, também conhecida com o nome de brotamento. Isso por quê? Porque lembra um broto de um vegetal. Você tem um ser, por exemplo, uma hidra, que é um quinidário, onde uma célulazinha dela começa a se multiplicar, dando origem a uma gemazinha, a um novo ser, que pode permanecer unido ou ele pode se soltar, cair no substrato e crescer. Que, aliás, é uma coisa muito interessante. Quando ele permanece unido, e essa cadeia de sequência é mantida, quer dizer, uma célulazinha origina um, origina o ser, outro ser, começa a formar uma parede de seres. É assim que nascem os corais. Os corais são pólipos, são tipos de quinidários que vão se reproduzindo, mas se mantêm unidos. Ganham uma capa calcária, formando o grande coral. A outra reprodução dita assexuada é a esporulação, ou seja, formação de esporo. Isso é muito comum em vegetais, em fungos. A estrutura do ser libera para o meio ambiente determinadas célulazinhas que têm uma capa protetora. Na realidade, essa capa vai permitir apenas o desenvolvimento quando as condições ambientais são propícias. Então ele libera, esse esporozinho cai no meio ambiente e vai dar origem a um novo ser ou a uma estrutura que posteriormente continuará o mecanismo reprodutor até gerar o ser como um todo. Um caso muito interessante se chama esquizogonia. A esquizogonia é um processo reprodutor assexuado comum num parasita que provoca a malária, o Plasmodium. O Plasmodium é um protozoário que tanto faz reprodução sexuada, como ele faz reprodução assexuada. A reprodução do Plasmodium sexuado acontece no mosquito. Quando ele passa para dentro do ser humano, que ele infecta determinados órgãos, como o fígado e a própria hemácia,
ele vai se desenvolver assexuadamente num processo denominado de esquizogonia. A grande diferença da esquizogonia para a divisão binária é que na divisão binária você tinha uma célula se dividindo em duas. Na esquizogonia você tem uma célula que inicialmente faz a divisão nuclear. O seu núcleo se divide criando vários núcleozinhos. A partir desta formação, cada núcleo desse dá origem a uma nova célula. Então é um processo muito particular, muito característico desse protozoário, e é justamente quando termina esse processo de reprodução assexuada, ele arrebenta a hemácia, provocando a febre alta, que é uma característica da malária. E para amarrar a reprodução assexuada, nós gostaríamos de falar da estrombilização, formação do estróbilo. Na realidade, é um processo muito interessante que ocorre em quinidários, nos selenterados, água-viva, por exemplo. Os pólipos, que são os selenterados fixos, formam na região superior dele estruturas chamadas de estróbilos. Esses estróbilos se soltam e acabam originando formas móveis, as chamadas zéfiras, que nós conhecemos com o nome popular de medusas. Então, na realidade, a estrombilização é um fracionamento onde a última parte se solta do animal, originando uma forma livre, que vai nadar, e essa forma livre, então, fará reprodução sexuada. A primeira reprodução dita sexuada, na realidade, ela não possui gameta. Ora, se ela não possui gameta, por que ela é considerada sexuada? Porque pela primeira vez na natureza começa a aparecer troca de material genético. Isso acontece em bactérias e protozoários. Para efeito de estudo, o protozoário ou a bactéria que cede o material genético para outra é chamado de macho, e a que recebe é chamada de fêmea. Cria-se entre as duas estruturas uma ponte citoplasmática, onde determinadas frações de DNA são transferidas de um ser para outro. Então, essa reprodução foi batizada de conjugação. Ela, na realidade, não tem gameta. Porém, o fundamento da reprodução sexuada, quer ter gameta, na realidade se baseia na fusão, na troca de material genético, que é o que está acontecendo com a conjugação. Então, a reprodução dita sexuada, ela começa com um processo sem gameta, mas que traz para a natureza a troca de material genético e, consequentemente, a troca de informações. Mas não há dúvida que a reprodução sexuada mais famosa é a fecundação. A fecundação é a fusão do gameta masculino com o gameta feminino. Essa fusão acontece em seres animais, vegetais. Então não é uma exclusividade do animal. Os vegetais também fazem fecundação. Vamos observar agora algumas imagens a respeito da fecundação. Vamos a elas. A mulher possui em seus ovários perto de 500 mil de óvulos, mas apenas cerca de 400 têm oportunidade de gerar uma nova vida. Um a um, durante grande parte de sua vida, vão se transformando em óvulos maduros. Dentro do ovário, nutrido e seguro, o óvulo cresce até que a parede do ovário dilata. E como um vulcão, ele explode. O óvulo maduro, talvez a maior célula do corpo humano, é ejetado do ovário. Isso é chamado de ovulação e acontece mais ou menos a cada 28 dias. A abertura franjada da trompa de Falópio aguarda a aproximação do óvulo. Contrações musculares e cílios microscópicos criam um movimento ondulante que conduz a fonte potencial de vida a seu destino. Ejaculada dentro da mulher, uma vasta armada de espermatozoides, de 200 a 500 milhões, nada energicamente a uma velocidade de cerca de meia polegada por minuto em direção à trompa de Falópio. Forçados a lutar contra contrações musculares que empurram o óvulo em sua direção, apenas os mais fortes atingem seu objetivo. Agora torna-se evidente a razão para um número tão prodigioso de espermatozoides. Aos milhões, eles atacam a geleia que protege o óvulo. Assim que um espermatozoide penetra no óvulo,
Ocorre uma alteração química para impedir que outros entrem. Óvulo e espermatozoide começam a se unir, e a união, agora denominada zigoto, se dividirá sucessivamente em várias células. Empurrando e contraindo, os tecidos da trompa de Falópio impulsionam o óvulo fertilizado em direção ao útero. A jornada leva de 5 dias a 1 semana. Durante o crescimento, o zigoto expande e contrai violentamente, de forma muito semelhante a uma estrela que explode. Um rico suprimento de sangue flui para o útero que aguarda. Uma parte da parede uterina se unirá à camada externa do óvulo para formar a placenta, que nutrirá a nova vida. Agora denominado blastocisto, o óvulo entra lentamente no útero, seu universo pelos próximos 260 dias. Bem, viram? A fecundação é a entrada do gameta masculino, no caso o espermatozoide, no gameta feminino, e depois a consequente fusão dos núcleos do espermatozoide com o núcleo do óvulo. Bem, lembra quando eu falei que reprodução sexuada não significa necessariamente sexo? Na realidade, existe uma reprodução sexuada, porque tem gameta, mas onde a participação do gameta masculino, ela não existe. É a chamada partenogênese, parte da criação. Essa reprodução é muito comum em abelhas. As abelhas, quando acasalam, a rainha e o zangão, elas só originam animais fêmeas. Então, o acasalamento e consequente fusão do gameta masculino com o gameta feminino irá originar abelhas do sexo feminino. Quando a abelha rainha necessita produzir machos, que é o caso do zangão, ela só vai liberar o gameta dela. Não existe a participação do gameta masculino. Então, o gameta feminino, que é o gameta da rainha, através de um processo bioquímico, vai originar um macho. Esse tipo de partenogênese é chamada de partenogênese arrenótoca, onde o gameta feminino origina um ser, origina um macho. Por que ela é reprodução sexuada? Porque, de qualquer maneira, eu tenho um gameta envolvido. Eu só não tenho a fusão de gametas, o que iria caracterizar a fecundação. Em um outro caso particular de reprodução sexuada é a neotenia. A neotenia se caracteriza quando determinados seres, ainda na fase juvenil, ou seja, não atingiram a fase madura para se reproduzir, por questões de ordem ambiental, têm os seus órgãos sexuais amadurecidos antes do tempo. Então você tem um animal jovem que amadurece apenas a estrutura sexual e aí torna-se capaz de se reproduzir. Isso é um exemplo comum em salamandras que acontece a nível do México, na área desértica do México. Elas amadurecem os órgãos sexuais, macho e fêmea, e aí acasalam, originando um novo ser. Só que o animal próprio ainda não atingiu a maturidade sexual. Quer dizer, ele ultrapassa o desenvolvimento normal dele por uma questão de sobrevivência, uma questão de perpetuação da espécie. Bem, não importa se a reprodução é assexuada ou sexuada. O que importa é que a espécie seja mantida na continuidade do grande ecossistema. Mas como nós falamos de reprodução sexuada e gametas, nós temos que começar a pensar na fabricação de gametas. E esse processo se denomina gametogênese. Gametogênese, então, é a fabricação de gametas. E nós vamos estudar a gametogênese da espécie humana, da nossa espécie. A gametogênese tem dois momentos, a fabricação do gameta masculino e a fabricação do gameta feminino. A fabricação do gameta masculino ganha o nome de espermatogênese, porque, na realidade, você vai formar o espermatozoide. Já a gametogênese feminina, ela ganha o nome de ovogênese.
Alguns autores chamam de ovulogênese ou oogênese, porque na realidade existe uma grande discussão acadêmica. Como é que é o nome do gameta feminino? É ovócito. Vamos estudar inicialmente a espermatogênese para depois observarmos a ovogênese. Bem, a espermatogênese é a criação do espermatozoide. Como é que isso acontece? Quando o homem sai da infância e entra para a adolescência, as taxas de testosterona começam a se elevar e começam a estimular a hipófise, numa brincadeira entre hipófise e testículo, testículo e hipófise. Os hormônios da hipófise vão estimular grupamentos celulares no testículo a entrarem em divisão celular para produzir os espermatozoides. Bem, essas células básicas são chamadas de células germinativas primordiais. Alguns autores já consideram que as células germinativas primordiais já são espermatogônias, que seria o primórdio. Outros consideram que as células germinativas primordiais são células embrionárias que, a partir de um determinado momento, ganham a capacidade de se multiplicar. Vamos manter esse pensamento. Então você tem a formação básica, que são as células germinativas primordiais, lá nos tubos seminíferos dos testículos, e através da estimulação hormonal elas entram em mitose. Então começam a se multiplicar, uma originando 2, 4, 8, 16, e essas células que estão se originando se denominam espermatogônias. Esse processo de multiplicação das espermatogônias, esse processo mitótico, é chamado de fase de multiplicação, que no homem é uma fase contínua. Na realidade, não há parada no homem. Há uma diminuição com idade avançada, mas parar totalmente o processo, ele não para. Ele reduz devido a problemas de ordem hormonal, a própria velhice. E é um processo que vai continuar. E essas espermatogônias entram numa fase de crescimento, numa fase metabólica. Elas vão aumentar a síntese de proteína, elas vão produzir mais energia. Então, há um crescimentozinho. Por esta razão, quando a espermatogônia entra nessa fase para crescer, ela começa a originar o chamado espermatócito primário, momento esse denominado de fase de crescimento. Mas atente, a célula está representada por 2N, que no nosso caso representa 46 cromossomos. Vai fazendo mitose, continua tendo 46 cromossomos. Chega ao espermatócito primário, também conhecido como espermatócito de primeira ordem, com 46 cromossomos. A partir daí, ela entra no processo de meiose, porque ela vai dividir ao meio. Então, cada espermatócito primário dá origem a duas células denominadas de espermatócito secundário, ou espermatócito de segunda ordem. Agora, essas células aqui não têm mais 46 cromossomos. Elas reduziram para 23 cromossomos. Então, eu tinha uma célula de 46 que chegou a 23 cada um. Os espermatócitos secundários vão dar origem às espermátides. Repara, eu tinha um primário, 2 secundários, e agora eu passo a ter 4 células denominadas de espermátides. Só que a espermátide não é espermatozoide. Ela ainda não tem a característica do espermatozoide. É uma célula como outra qualquer. Então, ela mantém uma linha divisional, mas mantém aquele aspecto razoavelmente circular de uma célula. A partir da fabricação das espermátides, aí sim, começa-se o segundo momento da espermatogênese, agora chamado de espermiogênese, que é a transformação da espermátide para espermatozoide. Esta célula vai sofrer uma modificação radical. Ela perde parte do seu citoplasma. Determinadas estruturas, como o centríolo, começam a se modificar para formar o flagelo. Então ele vai ganhar um aspecto de uma célula móvel, justamente para que ele possa percorrer todo o sistema feminino até atingir o gameta feminino. Então, esse processo todo aqui se chama espermatogênese.
nós vimos o momento da fase de multiplicação, vimos o momento da fase de crescimento, e esse trecho todo aqui é chamado de fase de maturação, quando a espermátide já está pronta para virar um espermatozoide. Essa fabricação aqui é capaz de produzir aproximadamente a cada 5 dias 500 milhões de espermatozoides. É óbvio que a média da espécie humana gira na casa de 350 a 400 milhões. Porém, o sistema é capaz de produzir até 500 milhões de espermatozoides a cada 5 dias. A partir da espermatogênese, nós vamos começar a olhar a ovulogênese, que mantém esta mesma sequência, apenas os tempos são diferentes. A ovogênese, ovulogênese, é a produção do gameta feminino. E ele começa mais ou menos da mesma forma. Eu tenho as células que formaram o ovário durante o processo embrionário e estas células vão entrar em processo mitótico para produzir as ovogônias. Bem, acontece que ao contrário do homem, onde o processo começa quando ele sai da infância e entra para a adolescência, aqui o processo começa quando a mulher ainda é um embrião. Na realidade, ele começa na transição embrionário-fetal, por volta da 12ª semana de vida intrauterina. Os seus ovários começam a se formar e as células primordiais entram num processo mitótico, produzindo as ovogônias. Só que, ao contrário do homem, que se torna um processo contínuo, esse processo vai começar, vai produzir todas as ovogônias existentes no ovário e vai parar. Então, começa e termina. Então, as ovogônias estão produzidas. A partir daí, as ovogônias entram no segundo momento. Esse momento foi o da multiplicação. Agora, elas vão crescer. A fase de crescimento, que é uma fase metabólica. Mas, ao contrário do espermatozoide, que cresce pouquinho, elas vão crescer muito. Por quê? Porque é o gameta feminino que dá a sustentação de vida ao embrião após a fecundação. Então, a produção de proteína na ovogônia, a produção de energia é muito intensa. Então, a célula cresce razoavelmente. Quando as ovogônias terminarem a sua fase de crescimento, elas passarão a ser chamadas de ovócitos primários. Ovócito primário ou ovócito de primeira ordem. O processo começa, o processo termina. Então, olha, eu tinha as células originando as ovogônias no processo de multiplicação. Acabou. Agora começou o processo de crescimento, a fase de crescimento. Ovogônia virou ovócito primário. Acabou. Agora, os ovócitos primários entram na terceira fase, que é a fase de maturação. E aí eles começam aquele processo de meiose. Só que ele começa e para. Imediatamente após o início, ele para. E vai ficar parado durante o final do desenvolvimento fetal, toda a infância da mulher. E aí, quando a mulher entrar na sua fase da adolescência, quando a mulher entrar no seu ciclo menstrual, aí sim, através da interação ovário-hipófise, cada ovócito primáriozinho desse vai dar continuidade. Acontece que a mulher gera em torno de 40 mil ovócitos primários por ovário, mas a grande maioria desses vai morrer, jamais vai se desenvolver. Um deles, então, por estimulação hormonal, continua aquele processo que ele parou lá na fase embrionária. E ele termina o primeiro momento da meiose. Repara que até agora ele continua sendo 2N. E lembra que 2N para a gente representa 46 cromossomos. Então ele vai continuar um processozinho que ele parou e se divide em duas de 23. Só que agora ela modifica um pouquinho se comparada à espermatogênese. Enquanto eu tinha na espermatogênese um espermatócito primário originando
2 espermatócitos secundários. Aqui eu tenho um ovócito primário originando um ovócito secundário em uma célulazinha chamada de glóbulo polar. Nesse momento, a mulher está quase que ovulando, ou seja, liberando o seu gameta do ovário. E aí o ovócito secundário entra no segundo momento, na segunda parte da divisão, e aí para. E ele só vai chegar ao óvulo se a mulher for fecundada. Caso contrário, o ovócito secundário vai parar o processo, vai ser eliminado, visto que ele só é viável para a reprodução nas primeiras 24 horas após a saída do ovário, e aí ele será liberado através do processo menstrual. Se a mulher for fecundada, este óvulo, então, vai originar um ovo. Esse processo de maturação na mulher, ele é extremamente diferente do homem. No homem, eu tenho um originando 4. Na mulher, não. Eu tenho um originando um viável que vai originar outro viável. Os glóbulos polares não são viáveis para efeito de reprodução. Eles não serão fecundados, eles não têm capacidade de gerar um ser humano. Olha, se eles não têm essa capacidade, para que eles servem? Na realidade, eles são o descarte do excesso de cromossomos, porque aqui eu tinha 46, aqui eu passo a ter 23, e a retirada de citoplasma. Porque quando se retira parte do citoplasma destas células, você aumenta a concentração de uma substância chamada de vitelo, que é o alimento do embrião. Então, na realidade, o sistema feminino, ele cria condições de permitir que, se esta célula, sendo fecundada, tenha a capacidade de gerar um novo indivíduo. Então, ele é um processo bem mais complexo no que tange às suas fases do que propriamente a espermatogênese. Mas não importa, tanto a espermatogênese quanto a ovogênese têm a grande finalidade de produzir a célula reprodutora do homem e da mulher. Bem, o sistema reprodutor masculino, assim como de todos os mamíferos, ele é externo, ao passo que o sistema reprodutor feminino, interno. O nosso sistema reprodutor, então, está situado na região pélvica do nosso corpo. E ele é composto, basicamente, de estruturas glandulares, os testículos, e o órgão de relação sexual, o pênis. Vamos olhar cada ponto desse detalhadamente. Então, observemos. Os testículos são colocados fora da cavidade abdominal, mas eles nasceram dentro da cavidade abdominal. Na realidade, eles nasceram no mesmo ponto que hoje são os ovários das mulheres. O processo de diferenciação, ele começa por volta da 12ª semana. As pessoas chamam de 3 meses. Por isso, a gente só consegue fazer a ultrassonografia para identificar o sexo a partir do 4º mês. Porque até então, não há diferença anatômica entre homens e mulheres. Os testículos são desenvolvidos dentro da cavidade abdominal e migram por 2 canais existentes nessas regiões daqui, chamados de canais inguinais, até a área de uma dobra epitelial denominada de bolsa escrotal. Eles migram para fora da cavidade abdominal porque a espermatogênese, ela necessita de uma temperatura menor do que a temperatura corpórea, 1 grau, 1,5 graus a menos. Como nós temos uma temperatura em torno de 36 graus, a temperatura de fabricação dos espermatozoides gira na casa dos 34, 34,5. Logo, eles têm que ficar fora da cavidade abdominal para isso possa acontecer. Mas a bolsa escrotal, ela não só guarda não, ela vai controlar isso. Em dias muito quentes, a bolsa escrotal afasta o testículo da cavidade abdominal para ele não receber o calor emanado pelo nosso corpo. Nos dias mais frios, ela puxa o testículo para a proximidade da cavidade abdominal para receber o calor. Então ela tem uma importância fundamental, não só na guarda, como no controle da temperatura. O testículo, então, são 2 glândulas que internamente são formadas por uma rede de canais denominados de canais seminíferos. Os canais seminíferos, então,
vão permitir a produção dos espermatozoides. É dentro deles que ocorre a espermatogênese. Então a espermatogênese vai acontecendo, eles vão sendo produzidos e são empurrados para fora do testículo, mas ainda dentro da bolsa, numa região superior, externa à glândula, onde há a confluência desses canais, denominados de epidídimo. Ali, eles vão terminar o processo de amadurecimento e vão ficar armazenados até que ocorra a ejaculação. Então, eles são produzidos dentro da glândula e depois eles são empurrados para fora dela, ainda dentro da bolsa escrotal, para uma região chamada de epidídimo. O epidídimo, então, se liga ao canal deferente, que vai transportar os espermatozoides da região do testículo até a uretra. Então, o canal deferente, ele sobe e vai lá para perto da bexiga. Como nós temos 2 testículos, automaticamente temos 2 canais deferentes, que vão se juntar na base da uretra, numa regiãozinha chamada de canal ejaculador ou duto ejaculador. É essa região que será responsável pela ejaculação, por empurrar os espermatozoides para fora do organismo. Só que quando eles chegam na região do canal ejaculador, existem 2 glândulas, uma para cada canal deferente, denominada de vesícula seminal. As vesículas seminais produzem secreções que vão ser incorporadas aos espermatozoides. Então, os espermatozoides vêm pelo canal deferente e se juntam às secreções produzidas pelas glândulas seminais. Essas secreções têm a finalidade de nutrir os espermatozoides, vão fornecer a ele elementos essenciais para a sua atividade metabólica. Além disso, favorece o deslocamento deles, tanto no período da ejaculação quanto dentro do sistema reprodutor feminino. E, óbvio, protegem os espermatozoides, visto que ele é muito sensível a variações tanto de temperatura quanto de pH. Então, eles são incorporados a essa secreção, onde estarão protegidos e estarão alimentados. Na base do canal ejaculador, depois da glândula seminal, junto à uretra, existe a próstata, que é uma das glândulas mais famosas do sistema reprodutor masculino. Vamos dar uma olhadinha na estrutura como um todo. Então, olha só. Nós temos aqui a vesícula seminal, ó, canal deferente, vesícula seminal, e aí nós temos a próstata. Aqui nós temos a bexiga, a uretra que sai da bexiga, e ela vai se ligar ao canal deferente do ducto ejaculador. Essa estrutura aqui é a próstata, e ela incorpora também as suas secreções, as secreções seminais e aos espermatozoides. A secreção prostática, ela também tem a finalidade nutricional, mas ela tem uma outra finalidade muito importante. É neutralizar o pH vaginal. A secreção prostática tem um pH alcalino. Quando ocorre a ejaculação, e isso acontece na vagina, os espermatozoides encontrariam um meio ácido, visto que a vagina secreta glicogênio que é fermentado, virando ácido lático. Para não matar os espermatozoides, a secreção prostática acaba neutralizando a acidez vaginal, até que os espermatozoides saiam da vagina e passem para a cavidade uterina. Essa glândula aqui, ela é uma glândula que, com o passar do tempo, ela pode aumentar de tamanho, ela pode calcificar, o que obriga o homem a fazer um constante controle prostático a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos, o homem deve dar uma atenção especial a essa glândula, visto que há uma alta incidência de câncer de próstata na espécie humana. Né? Talvez seja o segundo maior tipo de câncer que acomete o homem, que é o câncer prostático. Ele controla, inclusive, a uretra, que sai da bexiga e vai para o pênis, passa pela próstata. A próstata abraça a uretra. E aí a gente chega até o pênis, que é o órgão de relação sexual. Nós não podemos esquecer que a uretra faz parte do sistema urinário. Então,
Nessa regiãozinha, quando o homem estiver funcionando a nível urinário apenas, estará fechada a saída do canal ejaculador e aberta a uretra. Quando ele estiver em função reprodutora, a uretra será fechada, abrindo-se o canal ejaculador. O pênis, então, é o órgão de copulação, o órgão de relação sexual. E ele apresenta na sua estrutura interna duas regiões. A região por onde passa a uretra, que é o corpo esponjoso, que é tecido conjuntivo, que vai envolver a uretra, protegendo ela, e os corpos cavernosos, que na realidade são vasos sanguíneos. São cavidades que vão se encher de sangue, permitindo a ereção peniana e consequente relação sexual. Durante o processo de excitação sexual, o sistema venoso é bloqueado, então o sangue entra no sistema, mas não sai. Como o sangue não consegue sair, a pressão no corpo cavernoso aumenta, provocando a expansão peniana. Com o término da excitação sexual, o sistema venoso é aberto, esse sangue é drenado e o pênis então volta ao estado de repouso. Bem, esse mecanismo de ereção é puramente vascular. Então, nós vimos que o sistema reprodutor masculino, composto testículo, canal deferente, vesícula seminal, próstata e o pênis. Mas não podemos esquecer que a essência dele encontra-se no testículo, porque é ali que ocorrerá a espermatogênese. Bem, como dica de estudo, eu diria para você, veja a importância da reprodução assexuada para sexuada, veja a importância da variabilidade genética, estude os pontos principais de cada tipo reprodutor, olhe a gametogênese, observe a parte anatômica e, óbvio, a parte fisiológica do sistema reprodutor masculino. Um grande abraço.